Olá, hoje nós vamos para o capítulo 36 do segundo livro das Crônicas. Isso é, o último capítulo. O último capítulo, então, você sabe que tem formatura no final, hein? Se prepara já. Se prepara, coloca a beca para a formatura que daqui a pouco tem festa. Então, deixa eu te dizer, o capítulo de hoje vai falar sobre os últimos reis de Judá. Joacás, Joaquim com N no final, e Sedecias. Ou seja, são os últimos reis de Judá. Logo depois acontece a destruição completa de Jerusalém, e este livro e este capítulo traz para a gente também o Edito de Ciro. Por quê? Porque depois da destruição completa de Jerusalém, todo o povo foi levado para o exílio da Babilônia, que vai durar 70 anos. Depois de 70 anos, o rei persa, chamado Ciro, permite o povo voltar e reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Ok? Lembrando então, hoje, nosso esquema será últimos reis de Judá. Joacás, Joaquim, Sedecias, destruição completa de Jerusalém e o Edito de Ciro. Tá bom? Vamos lá então ler? Então, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, compartilha esse vídeo, dê o joinha, faz o like aí, dá o like aí, tá bom? Para você me ajudar a espalhar cada vez mais esse nosso estudo bíblico, esse nosso momento de aprofundamento. Vamos lá? Devo lembrar você que o cronista vai passar bem rapidamente, tanto o reinado de Joaquim, Joacás também, né? Porque Joaquim, Joaquim e Sedecias. Então são os últimos reis de Judá. Joacás, Joaquim e Sedecias. Vamos lá? Então tá bom. Capítulo 36. A população da terra elegeu então Joacás, filho de Josias, e o estabeleceu rei no lugar do seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás, chamado Eliacim, ou Eliaquim, de quem mudou o nome para Joaquim. Quanto ao seu irmão Joacás, Necal mandou para o Egito. Foi para o Egito. O reinado agora de Joaquim. Joaquim, com M de Maria no final, tinha a idade de 25 anos quando foi elevado ao trono e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e o ligou com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia, levando-o ao mesmo tempo os objetos do templo para o seu palácio em Babilônia. Os outros atos de Joaquim, suas abominações, de que ele se tornou culpado, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Seu filho Joaquim, com N no final, sucedeu-lhe no trono. Agora vamos ver o reinado de Joaquim. Joaquim tinha a idade de 18 anos quando foi elevado ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor. No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou que fosse levado para a Babilônia com os objetos preciosos do templo, substituiu-o no trono de Judá e Jerusalém, Sedecias, irmão de seu pai, ou seja, o tio dele, irmão de seu pai, o tio dele. Ok? Agora entra o Sedecias.
Sedecias tinha a idade de 21 anos quando foi elevado ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe tinha vindo falar da parte do Senhor. Revoltou-se contra o rei Nabucodonosor, que, contudo, lhe tinha feito prestar um juramento em nome de Deus. Endureceu a cerviz e tornou inflexível seu coração para não se converter ao Senhor, Deus de Israel. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo continuaram a multiplicar seus delitos, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Em vão, o Senhor, o Deus de seus pais, lhe tinha enviado por meio de seus mensageiros avisos sobre avisos, pois tinha compaixão de seu povo e de sua própria habitação. Eles zombavam de seus enviados, desprezavam seus conselhos, riam dos seus profetas, até que a ira de Deus se desencadeou sobre o seu povo e não houve mais remédio. Não havendo mais remédio, acaba Jerusalém. Então, Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, da Babilônia, Nabucodonosor, que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher de cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Nabucodonosor mandou tirar todo o mobiliário do templo, tanto os objetos grandes como os pequenos, os tesouros do templo, os do palácio real, os do chefe os do chefe para transportá-los à Babilônia. Incendiaram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, entregaram às chamas seus palácios e todos os tesouros foram lançados à destruição. Nabucodonosor deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado à espada e eles se tornaram seus escravos, dele e de seus filhos, até o advento do domínio persa. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse seus sábados, pois a terra ficou inculta durante todos esses períodos de desolação, até que se completaram 70 anos. Olha que coisa interessante, 70 anos de exílio. No primeiro ano de Ciro, aí nós falamos do edito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a profecia do Senhor, posta na boca de Jeremias, o Senhor excitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este mandou fazer em todo o seu reino, a viva voz e também por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu, o Senhor Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Todo aquele dentre vós que for de seu povo, esteja seu Deus com ele e que ele para lá se dirija. Que beleza! Muito bem, o que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui os últimos dias de Judá, os últimos dias. Lembrando que já não existe mais o Reino do Norte, porque todas as tribos se perderam, sendo espalhadas depois de ter sido deportadas para o Império Assírio. Agora nós temos quem? Nós temos o Reino de Judá, que ultimamente teve um rei muito bom, ótimo, chamado Josias, que restaurou o culto, acabou com o paganismo, trouxe de volta as funções dos sacerdotes e levitas. Estava indo tudo muito bem. Mas nós já estamos vendo aqui uma certa decadência do reino de Judá. Quando Josias morre, quem que entra como rei? O seu filho Joacás. Lembra? Joacás. E o que aconteceu? Joacás começa a reinar e o rei do Egito, o Necal, sobe com tudo até Jerusalém, destrona o rei Joacás,
manda o Joacás para o Egito, vai para o Egito, Joacás, vai para o Egito, Joacás, e bota seu irmão Eliaquim para ser o rei. Por quê? Porque botando o irmão dele, e ele e o faraó, e o rei do Egito, o termo faraó foi usado mais recente, o rei do Egito, ele olha para o Eliaquim e fala assim, você vai ser um pau-mandado meu aí, então fica aí que você vai ser um pau-mandado meu. Tanto é que ele chamava Eliaquim, mas no Egito, na língua egípcia, não existe a letra L, né? Não existe a letra L. Então essa pronúncia Eliaquim não existia. O que ele fez? Ele mudou para Joaquim, com M no final, Joaquim. Mudou o nome dele, falou, você chama Eliaquim, não vai chamar mais Eliaquim, você vai chamar agora Joaquim. Mudou o nome dele. E o Joaquim começa a reinar ali em Judá. Foi um rei péssimo, porque um rei que realmente, na verdade, fazia tudo que o outro mandava, como eu disse, um pau mandado. O que aconteceu? Mandando Joacás para o Egito, ficou com Joaquim ali. O Joaquim estava governando ali, reinando ali, fez o mal aos olhos do Senhor, por quê? Porque não era um rei fiel a Deus, nada disso. Vem agora quem? Agora vem a Babilônia. Muito bem, a Babilônia. E aí começam as deportações. Foram 3 deportações levando o povo de Judá e Jerusalém, né, de Benjamim ali, o povo de Judá para a Babilônia. Então vem o rei com tudo, leva em cativeiro uma parte do povo, tira o povo ali da coisa, leva lá para como chama? Para a Babilônia. Gente, aí o que acontece? O rei da Babilônia pega o Joaquim, prende o Joaquim, numa dupla cadeia, né, numa dupla corrente, leva para a Babilônia. Leva para a Babilônia o Joaquim. E aí bota quem no lugar de Joaquim? Bota o filho do Joaquim, que chama Joaquim, com N no final. Olha a confusão. Olha a confusão. O rei, agora quem está ali é o Nabucodonosor. Nabucodonosor vem com tudo sobre Judá, pega o rei Joaquim, bota uma corrente na mão dele, leva para a Babilônia, põe o seu irmão Joaquim para ser o rei. Muito bem, o Joaquim começa a reinar. Foi também um rei. Gente, aí os reis não tem mais, os reis agora, nossa senhora, eles, na verdade, eles são praticamente uns governantes desses países, desses reis que dominam, né? Aí o Joaquim com N, né? Ele tá lá como rei, naquela coisa toda. O rei Nabucodonosor manda embora esse Joaquim também, mais uma deportação. Pega o rei Joaquim e leva para a Babilônia também, mais um monte de gente vai para a Babilônia também. E aí o rei Nabucodonosor colocou no lugar do Joaquim, com N no final, o seu tio, chamado Sedecias. Na verdade, gente, foram 3 deportações. Cada vez que o rei Nabucodonosor vinha para fazer uma deportação, ele levava um rei e botava outro rei no lugar. Era desse jeito, né? Joacás, só para lembrar, Joacás era o rei do Egito, tira Joacás, manda ele para o Egito. Bota Joaquim para ser o rei. Aí vem o Nabucodonosor, pega o Joaquim, leva para a Babilônia e um monte de gente. Bota o seu filho Joaquim para ser o rei. Bota o seu filho Joaquim para ser o rei. Quando vê, volta o Nabucodonosor, pega o Joaquim, filho, com N, leva para a Babilônia, leva mais um tanto de gente. Bota o tio dele para ser o rei. E aí, por último, né, o Sedecias está lá,
também um péssimo rei, como eu disse para você, como ser um bom rei desse jeito? Se quem mandava mesmo era Nabucodonosor, se quem mandava mesmo era aqueles que estavam dominando. Aí acontece o seguinte, gente, por último, vem o Nabucodonosor e arrasa, queima o templo, rouba tudo que está no templo, acaba com todas as coisas, derruba a muralha de Jerusalém, acaba com tudo, inclusive com o templo. Por que essa destruição do templo? Se você afeta a religião do povo, você enfraquece o povo. Então acabou com o templo, acabou com Jerusalém, acabou com todo mundo, e o que tinha de gente foi deportado para a Babilônia. Muito bem. Quanto tempo vai durar esse exílio da Babilônia? 70 anos vai durar esse exílio. E segundo a profecia de Jeremias capítulo 25, fala, esse exílio vai durar até que a terra desfrutasse os seus sábados, ou seja, como se dissesse assim, já que vocês não observaram os sábados, vocês vão ficar como se fosse 70 sábados 70 anos em relação aos sábados que vocês não observaram, como se fosse um castigo de Deus. E o exílio vai durar 70 anos. Depois de 70 anos, Ciro, o rei da Pérsia, ele domina não só a Babilônia, mas como domina praticamente quase que o mundo todo, né? Um grande império, né? Um império persa. E Ciro, um grande político, entende que ele não pode manter esse povo cativo. Como um bom político, Ciro pensa o seguinte, deixa o povo ter a sua religião, deixa o povo ter a sua fé. Porque se o povo está contente com a sua fé, com a sua religião, eu posso ser um amigo e não somente um dominador. Ciro, então, liberta o povo do cativeiro e ainda determina a reconstrução do templo. A reconstrução do templo. O edito de Ciro é tão importante porque não é só a volta do povo, é a reconstrução do templo. E assim nós terminamos esse livro das crônicas, porque o próximo passo agora vai ser a volta do povo, a reconstrução do templo e um tempo novo. Tá bom? Vamos lá, gente, tem alguns versículos aqui para a gente entender bem. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, os últimos reis de Judá, nós temos aqui quem? Joacás, que é filho de Josias, Joaquim, né, com M, Joaquim, com N, Sedecias, e depois de Sedecias, praticamente, a ruína de Jerusalém, e depois somente os 70 anos do exílio e o edito de Ciro. Vamos lá, no capítulo, versículo 2, aqui 2. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Isto é exatamente o ano de 609. Isso é o ano de 609. O Joacás estava reinando lá em Jerusalém porque ele era filho de Josias, reinando bem. De repente, o rei do Egito sobe contra ele e fala, vamos embora para o Egito. E botou quem como filho? Joaquim. Aliás, ele tinha um filho que chamava Eliaquim, trocou o nome do filho para Joaquim e deixou ele reinando lá. Ok? Muito bem. Versículo 4, isso que eu queria falar. Em seguida, pôs no trono de Jerusalém o irmão de Joacás. O irmão de Joacás, Eliaquim, de quem mudou o nome para Joaquim. Você viu que botou o nome, aliás, não é do seu filho não, botou o nome de, o irmão de Joacás, botou o nome de Eliaquim, o irmão de Joacás, né? Quero explicar a você uma coisa. Aliás, já expliquei. Mudou o nome de Eliaquim para Joaquim, porque em egípcio não há a letra L. Não existe essa pronúncia L, né? E não existe a letra L, então. Então, como eles não conseguiam falar Eliaquim, puseram Joaquim. Ok? Ok. Vamos lá. Versículo 6.
Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e o ligou com uma dupla cadeia de bronze para conduzi-lo à Babilônia. Muito bem, aqui que nós temos é a segunda campanha dos babilônios contra Jerusalém. É a segunda campanha. Foram 3 deportações. Essa já é a segunda campanha dos babilônios. E aqui leva o Joaquim, com M, preso para a Babilônia. E aí já leva um monte de gente junto com o rei. Bota no lugar do Joaquim com M, né? Bota no lugar de Joaquim com M, o Joaquim com N, tá bom? Muito bem. Versículo qual? 9. Joaquim, com N, tinha a idade de 18 anos quando foi levado ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor. 3 meses só, gente. 3 meses só. Aqui 3 meses praticamente foi um reinado pífio, né? Pífio. Né? Esse Joaquim com N é filho de Joaquim com M, tá bom? Muito bem. Ele reinou 3 meses em Jerusalém, então reinou praticamente não teve tempo de fazer quase nada, né? Mas mesmo assim ele foi também levado para a Babilônia, foi preso, foi levado para a Babilônia, e enquanto isso levava-se mais gente também para a Babilônia. Lembra você? Foram 3 deportações. Versículo 10. Cadê? No ano novo, o rei Nabucodonosor mandou que fosse levado para a Babilônia com os objetos preciosos do templo do Senhor, substituiu no trono de Judá e de Jerusalém Sedecias, irmão de seu pai. Seu tio Sedecias, então, assume o trono. Ele é o tio que reinou de 597 a 587. 597 a 587. Ele reinou esse tempo lá. E o Sedecias foi um rei, gente, vamos ser sinceros. Quem estava mandando mesmo, quem era o rei da cocada preta lá, era o Nabucodonosor. E quem foi colocado para ser rei lá quem foi ordem do Nabucodonosor. Na verdade, o Nabucodonosor que estava já mandando em tudo. Ou seja, já haviam feito em 3 deportações, praticamente havia levado o povo todo. Então você imagina, nessa época que Sedecias era o rei, era uma decadência total em Jerusalém. Já o povo não observava a lei, já o povo não rezava, já o povo não tinha o templo como um lugar, já era uma decadência. Você imagina Sedecias rei, com a maioria das pessoas já deportadas para a Babilônia? Você imagina isso? Ninguém respeitando lei, ninguém tendo religião, nada disso. O que o rei Nabucodonosor vem e faz? Acaba com tudo que existe ali. Versículo 17, veja só. Versículo 17. Então Deus suscitou contra eles o rei dos caldeus, que é Nabucodonosor, né? Que no próprio edifício do santuário mandou matar seus jovens e não poupou o adolescente, nem a donzela, nem o ancião, nem a mulher dos cabelos brancos. O Senhor lhe entregou tudo. Ou seja, praticamente a impressão que se dá é que o próprio Deus entregou o seu povo para o cativeiro, como quem fizesse o povo passar pelo castigo do exílio para lembrar que eles se afastaram do seu amor. A Bíblia dá a impressão de que foi o próprio Deus que suscitou Nabucodonosor para que viesse e tomasse o povo e o levasse para o cativeiro. Muito bem, isso é um fato. O povo foi levado para o cativeiro, né? Nabucodonosor vem, já havia levado muita gente já como coisa, mata muita gente, destrói o templo, destrói as muralhas, destrói tudo e arrasa com Jerusalém, começando o exílio da Babilônia, que durou 70 anos. E assim a gente lembra, olha, versículo 21. Assim se cumpria a profecia que o Senhor tinha dado pela boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse os seus sábados, pois a terra ficou inculta durante esse período de desolação
até que se completasse 70 anos. O que a Bíblia quer dizer com isso? É o seguinte, a ideia é essa. Para compensar os sábados mal observados, para compensar toda a infidelidade do povo de não ter celebrado os sábados como devia ser celebrado, né? A terra vai ficar em repouso durante 70 anos. É como se a terra agora de Judá, a terra do povo de Deus, fosse descansar 70 anos. 70 anos. Depois de 70 anos, aí termina o exílio e entra o edito de Ciro. Olha que interessante, quando Ciro manda reconstruir Jerusalém, e quando manda reconstruir o templo, olha o que ele fala. Assim fala o Senhor, assim fala Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra, era um grande reino, e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, que está na terra de Judá. Depois de 70 anos, ninguém mais sabia onde ficava Jerusalém. Olha para você ver que coisa. Depois de 70 anos, o pessoal se esqueceu até onde era Jerusalém. Que triste isso, né? Que no edito de Ciro ele teve que escrever e teve que dizer: devo construir um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Depois de 70 anos, o povo tinha esquecido até onde era Jerusalém. Para a gente terminar esse nosso capítulo e terminar esse nosso livro, eu vou explicar para você assim, a genealogia aqui dos últimos reis de Judá. Vamos lá. Nós temos aí, vamos a partir do rei Josias. Está vendo o rei Josias? Aquele rei bonzinho mesmo. O rei Josias, ele teve, olha aqui, ele teve o filho chamado Joacás, que foi o rei que substituiu Josias. Joacás substituiu o seu pai Josias. Quando o rei do Egito chega ali em Judá, ele pega o Joacás, manda embora para o Egito e bota no lugar de Joacás o seu irmão Eliaquim, que transforma o nome dele para Joaquim. Aí o rei Nabucodonosor da Babilônia chega, pega o Joaquim, esse aqui, que é filho de Josias, e manda para a Babilônia. E bota no lugar do Joaquim, com M no final, o seu filho Joaquim, como rei. Aí o rei Nabucodonosor volta de novo, manda embora o Joaquim com N lá para a Babilônia e bota no lugar o irmão do seu pai, que é o Sedecias, que no caso é irmão de Joacás, e que no caso é filho de Josias. Ok? E assim Sedecias se torna o último rei de Judá, quando acontece a ruína completa, a destruição completa de Jerusalém. Muito bem? Quando nós voltarmos no próximo capítulo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter já a reconstrução de Jerusalém. Depois de 70 anos de exílio, o povo entusiasmado para que Jerusalém e o seu templo seja reconstruído. Vamos para a formatura? Parabéns você, parabéns! Você formou no segundo livro das Crônicas. Você agora recebeu o diploma. Parabéns você, parabéns. O diploma é seu. Pronto! Você agora está formado. Pode colocar na parede agora, tá bom? Deus abençoe você. Encontramos no próximo livro. Atenção, muita coisa para acontecer agora daqui para frente, viu? Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão de Judá, raiz de Davi. Aleluia!